Nesse vídeo você vai entender a trágica história escrita por Tolkien, intitulada Os Filhos de Húrin. E segundo o próprio autor, a pior das obras do Lorde Sombrio entre os homens do mundo antigo está nessa história. Aqui, você verá como estava dividida a raça dos homens em Beleriand, como Morgoth entrelaçou o destino de Húrin e sua família através de uma maldição e como as decisões de Túrin influenciaram seu destino. Vamos explorar a história do começo ao fim, com detalhes inéditos que talvez você ainda não conheça. E no final, revelaremos a profecia que envolve o nome de Túrin Turambar. Prepare seus lencinhos, porque essa história é emocionante, mas também vai te deixar vibrando de emoção. Essa história se passa na Primeira Era da Terra-média, mais de 6.000 anos antes dos eventos da Guerra do Anel. Naquela época, a Terra-média era maior e um pouco diferente, pois Beleriand ainda fazia parte do continente. É nessas terras que existiam os mais importantes reinos élficos. Sauron, nessa época, era apenas o tenente do primeiro Senhor Sombrio, Morgoth, o orquestrador de toda a tragédia que vamos contar. Ele vivia em sua enorme fortaleza de Angband, os Infernos de Ferro, protegida pelas terríveis Fangorодrim, as Montanhas Opressoras. Pouco antes, ocorreu a Batalha da Chama Repentina, uma guerra terrível onde inúmeros elfos e homens morreram, e Glaurung, o pai de dragões, surgiu em grande poder. Morgoth foi o grande vitorioso, mas nessa época também ocorreu o heróico duelo de Fingolfin, alto rei dos Noldor, que revestido de grande ira, cavalgou sozinho até os Infernos de Ferro e feriu Morgoth antes de morrer. Anos depois, tivemos o primeiro romance entre um homem e uma elfa, Beren e Lúthien. Eles enfrentaram inúmeros desafios e juntos conseguiram roubar uma Silmaril da coroa do Lorde Sombrio. Tem um vídeo no canal que conta essa história. O link tá na descrição. Em Beleriand, a raça dos homens era dividida em 3 casas. A casa de Beor em Dorthonion, a casa de Hador em Dor-lómin e a casa de Haleth na floresta de Brethil. Dessas 3, a casa de Hador era a mais poderosa, com uma linhagem que perdurou por milhares de anos, sendo Elrond e Aragorn seus descendentes. Agora que entendemos o contexto, vamos entrar na história de Húrin e sua família. Hador, cujo nome dá origem à casa de Hador, teve um filho e uma filha, Galdor e Glorredel. Galdor casou-se com Hareth e Glorredel com Haldir, ambos da casa de Haleth. O povo da casa de Hador era alto, forte, loiro, de olhos azuis, determinado, rápido para a raiva e para o riso, e realmente muito poderoso. Já as pessoas da casa de Haleth eram de baixa estatura, cabelos escuros, boa memória, piedosos e hábeis em trabalhos manuais. Galdor e Hareth tiveram 2 filhos, Húrin e Hur. Húrin era 3 anos mais velho que seu irmão. Ele puxou a mãe em estatura, sendo mais baixo, mas em todas as outras características era semelhante à casa de seu pai, vigoroso e impetuoso. Hur, por outro lado, era o mais alto de toda a raça dos homens, sendo superado apenas por seu filho, Tuor. Quando ainda eram adolescentes, viviam em Brethil com o tio Haldir e participavam dos combates contra os orcs que tentavam invadir aquelas terras. Húrin, apesar da pouca idade, já era muito forte, e Hur muito alto. Num desses ataques, os orcs armaram uma emboscada, dispersando os homens. Os 2 irmãos ficaram perdidos e quase foram mortos, sendo socorridos por 2 grandes águias que os levaram até o reino oculto de Gondolin. Naquele reino permaneceram por quase 1 ano. Húrin, sendo muito inteligente, absorveu o máximo de conhecimento dos elfos. Ambos fizeram uma grande amizade com o rei Turgon. A lei de Gondolin não permitia que ninguém saísse de lá para manter sua localização secreta, mas os irmãos receberam permissão para partir sob certas condições. Como chegaram através das águias e não conheciam o caminho, poderiam retornar caso as águias aceitassem carregá-los de volta, com os olhos vendados e sob o juramento de nunca revelar que estiveram ali. Assim, foram levados de volta para a casa de seus pais. Pouco tempo depois, Morgoth enviou uma grande força contra Dor-lómin. A batalha aconteceu em Elfel-Sirion. Hador e seu filho, Galdor, foram mortos. Húrin, que havia acabado de atingir a idade adulta, estava ainda mais forte. Ele empurrou os orcs para longe das montanhas com grande matança, chegando a persegui-los pelas areias de Anfalglith. Junto com os elfos, conquistaram a vitória contra a hoste do Lorde Sombrio. A partir desse momento, Húrin passou a governar a casa de Hador, tornando-se senhor de Dor-lómin. Húrin casou com Moren da casa de Beor. Ela era tão bela que a chamavam de Eledúin, pois era bela como os elfos. No entanto, era orgulhosa e muito severa. Eles tiveram 2 filhos, Túrin e Urwen. Urwen era chamada de Lalaif, que significa riso, pois era muito alegre. Seus cabelos eram amarelos como os lírios e onde quer que estivesse, os corações de todos se alegravam. Túrin era parecido com a mãe. Tinha cabelos escuros, era severo, não demonstrava alegria e pouco falava, aparentando ser mais velho do que realmente era. Todo o seu amor era dedicado à irmã, a quem ele vigiava e cuidava
cuidava de longe. Huor se casou com Rian, prima de Moraine. Ela era dócil, não gostava de guerra e nem de caça. Era cantora, tinha grande amor pelas árvores e flores silvestres. Quando Túrin tinha 5 anos e Urwin 3, um vento maligno surgiu de Angband, chamado de Hálito Maligno, pois era pestilento. Muitos adoeceram e outros morreram, principalmente crianças. Túrin e sua irmã sofreram com esse hálito maligno. O menino se recuperou, mas sua irmã não resistiu e morreu. Para grande tristeza daquela casa, o menino chorou amargamente. Apesar dessa tristeza, não tem nada que esteja ruim que não possa piorar, e vai piorar tanto que você não vai nem querer saber como essa história termina. Inspirado nos feitos de Beren e Lúthien, o elfo Maedhros organizou um grande e poderoso exército com o objetivo de atacar Angband. Essa foi a 5ª batalha da Primeira Era, conhecida como a Batalha das Lágrimas Inumeráveis, talvez a pior de todas as guerras dessa era, e Morgoth foi o grande vitorioso. Húrin, comandando a casa de Hador, e seu irmão Huor foram para a guerra. Mesmo quando a batalha estava perdida, eles resistiam ferozmente junto com o rei de Gondolin, Turgon. A morte era certa para todos. Em uma manobra heróica para salvar o rei élfico, Húrin, Huor e sua casa se ofereceram como isca para que Turgon e seu exército pudessem fugir. O exército maligno ainda estava impossibilitado de atravessar as passagens do rio Sirion. Húrin disse a Turgon: "Ide agora, senhor, enquanto é tempo, pois sois o último da casa de Fingolf e em vós vive a última esperança dos Eldar. Enquanto Gondolin perdurar, Morgoth ainda há de carregar medo no coração." Turgon respondeu: "Agora Gondolin não poderá permanecer oculta por muito tempo e, se descoberta, há de cair. Mas se persistir apenas um pouco, falou Huor, surgirá de vossa casa a esperança de elfos e homens. Digo isso, senhor, com os olhos da morte. Apesar de aqui nos separarmos para sempre, de eu não voltar a contemplar vossas brancas muralhas, de vós e de mim há de se erguer uma nova estrela. Adeus." E essa profecia se concretizou, pois foi através dos descendentes de Turgon e Huor que a Terra-média foi salva das mãos de Morgoth. Agora, antes de continuar, certifique-se de estar bem acomodado. Se estiver em pé, é melhor se sentar. Se estiver dirigindo, encoste seu carro. Se estiver fazendo o número 2, não tem problema, continue. Agora é só pedrada. Turgon fugiu em segurança, enquanto os irmãos os vigorosos homens da casa de Hador se abrigaram atrás do pântano de Serek e da correnteza do rio Rivell, determinados a resistir até o último suspiro de vida. Esperaram ansiosos o exército do capiroto. Toda a hóstia de Morgoth investiu contra aqueles poucos homens, pois só a casa de Hador ainda resistia naquela guerra. O exército de Angband fez uma ponte com os cadáveres de seus próprios soldados. Assim como o oceano cerca uma ilha, todo o exército do Lorde Sombrio cercou aqueles homens. O sol se punha, a noite se aproximava e as sombras das montanhas sombrias escureceram o campo. O exército maligno olhava atentamente aqueles poucos homens, mas em seus olhos não se via medo ou hesitação. Neles brilhava uma ferocidade. Suas mãos seguravam firmes as armas, prontos para ver o sangue do inimigo jorrar. A batalha começou sangrenta, e muitos soldados de Angband foram mortos. No entanto, a vitória era impossível, pois o inimigo era numeroso demais. Um a um, os homens foram caindo, até que uma flecha envenenada atingiu o olho de Huor, e assim ele morreu, deixando sua dócil esposa Rian, que estava grávida. Por fim, todos os valorosos homens foram mortos. Os orcs arrancaram suas cabeças e as empilharam como troféus. A noite chegou, e no fim, apenas um homem estava de pé, Húrin, sozinho. Sua força era a mesma desde o começo da luta. Ele olhou ao redor, inspirou e expirou profundamente. Lançou fora seu escudo e pegou um grande machado de um capitão orc morto. O agarrou com as 2 mãos e investiu ferozmente contra as criaturas malignas, enfrentando a guarda de Trolls de Gothmog, o mais poderoso Balrog do exército de Morgoth. Lembrem-se da dificuldade que Legolas, Gandalf, Aragorn, Gimli, Boromir, Sam, com sua poderosa frigideira, tiveram para matar um único Troll. Pois bem, tá escrito que o machado de Húrin fazia sair fumaça do sangue negro dos Trolls. A cada morte, Húrin gritava: "Aure Entuluva, o dia há de vir outra vez." Orcs tentavam agarrá-lo, mas seus braços eram decepados, e muitos cotocos de braços ficaram agarrados em seu corpo. 70 vezes Húrin entoou esse grito, e 70 Trolls da guarda de Gothmog ele matou. Foram tantos mortos que Húrin foi soterrado por suas próprias vítimas. Então Gothmog o agarrou, amarrou e arrastou para Angband. Diante do Senhor das Trevas, Húrin zombou dele, pois não o temia. Morgoth o amaldiçoou, assim como a sua esposa Morin e toda a sua descendência, condenando-o a um destino de escuridão e tristeza. Não contente, Morgoth colocou Húrin numa cadeira de pedra sobre um lugar alto das Fangorodrim e disse: "Senta-te agora aqui, e contempla
contempla as terras onde o mal e o desespero hão de sobrevir àqueles a quem amas. Ousaste zombar de mim e questionar o poder de Melkor, mestre dos destinos de Arda. Portanto, com meus olhos hás de ver e com meus ouvidos hás de ouvir, e nunca hás tu de sair deste lugar antes que tudo esteja consumado até seu amargo fim. Foi exatamente assim que aconteceu. E Húrin, considerado pelo próprio Tolkien como o mais poderoso dos homens, jamais pediu misericórdia ou morte para si ou qualquer um de sua gente. Mais à frente vou te explicar o que foi essa maldição e como orgulho causou mal a tanta gente. Isso vai fazer toda a diferença para você entender essa história. A mando de Morgoth, os orcs fizeram um monte com todos os corpos mortos de seus inimigos, elfos, homens e anãos, junto com suas armas e armaduras. Esse monte, que podia ser visto de longe, foi chamado pelos elfos de Monte dos Mortos e Monte das Lágrimas. Embora aquela região fosse um grande deserto, naquele monte a grama cresceu alta e verdejante. Nenhum homem da casa de Hador voltou para casa, pois todos morreram. Rian, que estava grávida, fugiu pro ermo, mas teve auxílio dos elfos cinzentos. Nasceu seu filho Tuor, que foi adotado pelos elfos. Rian, desolada pela morte de seu marido, partiu pro Monte das Lágrimas. Deitou-se na grama verde de tanta tristeza, morreu ali mesmo. Morwen, que havia ficado em Dor Lómin, também estava grávida, e Túrin tinha 8 anos. Com permissão de Morgoth, os lestenses invadiram a região da casa de Hador, tomaram aquelas terras e oprimiram o povo. Com medo de perder seu filho, Morwen enviou Túrin para Doriath, onde foi aceito pelo rei Fingon e adotado como filho. Durante a viagem de Túrin, Morwen deu à luz sua filha e a chamou de Nienor, que significa pranto. Túrin cresceu, tornando-se belo e forte. 9 anos se passaram desde sua chegada ao reino élfico. Angustiado pela falta de notícias de sua mãe e irmã, pediu ao rei uma cota de malha e uma espada. Recebeu o Elmo de Dragão, uma herança da casa de Hador, que Húrin não usou por ser grande demais. Túrin passou a lutar nas fronteiras de Doriath, tornando-se grande amigo do elfo Beleg e Cúthalion. Mais 3 anos se passaram, e Túrin retornou a Menegroth, a capital de Doriath. Um elfo chamado Saeros, tomado de inveja pelas honrarias que Túrin recebia, tentou matá-lo, mas Túrin, sendo muito forte, facilmente dominou o elfo e o fez correr nu. Saeros, em sua fuga, caiu na barranca de um riacho e morreu ao bater numa rocha. Outros elfos viram o ocorrido e pediram a Túrin que fossem até o rei para ser julgado. Acreditando que não haveria perdão, Túrin fugiu de Doriath. O rei o julgou inocente, mas Túrin já estava longe. Ele se juntou a um bando de bandidos que atacavam qualquer pessoa, fossem orcs, homens ou elfos. Após um tempo, Túrin matou o líder do bando por aterrorizar uma mulher e assumiu a liderança. Beleg deixou Doriath com a missão de convencer Túrin a voltar para casa, pois ele era muito amado e desejavam seu retorno. O elfo encontrou seu amigo, e Túrin, a partir daquele momento, não praticou maldade contra qualquer um que não fosse servo de Morgoth. Beleg não conseguiu convencê-lo a retornar, então decidiu voltar a Doriath para informar o rei Fingal. Beleg pediu ao rei permissão para viver com Túrin e garantir sua segurança. Fingal, agradecido, ofereceu a Beleg qualquer coisa ao seu alcance. Beleg pediu a espada Anglakel, feita de ferro que caíra do céu como uma estrela cadente. Essa espada, além de cortar qualquer ferro, era senciente e cantava quando desembainhada para matar. Nesse tempo, Túrin capturou o anão Min e o obrigou a compartilhar seus salões em Amon-Rod. Min se afeiçoou muito a Túrin. Um rigoroso inverno chegou, e muitos do bando adoeceram. Beleg os encontrou e curou. O elfo trouxe consigo o elmo de Túrin, e eles passaram a lutar juntos contra as criaturas de Morgoth. Beleriand ficou em paz por causa dos feitos de Túrin e Beleg, e muitos guerreiros se juntaram a eles. Min foi capturado por orcs e, por inveja e ira contra Beleg, traiu Túrin. Os orcs atacaram na calada da noite, prenderam Túrin e mataram muitos do bando. Beleg também foi ferido. Ao recobrar a consciência, o anão Min estava para matá-lo. Beleg o feriu, mas o anão conseguiu escapar. O elfo se recuperou e foi atrás de seu amigo. Encontrou-se com o elfo Gwyndor de Nargothrond, que havia escapado da prisão de Angband. Juntos, encontraram Túrin, mas ele estava atordoado. Beleg usou Anglakel para cortar as correntes que o prendiam, mas a espada deslizou e atingiu o pé de Túrin. Em um acesso de ira, Túrin, acreditando que os orcs haviam retornado, agarrou Anglakel e matou Beleg e Cúthalion, seu amado amigo. Um grande relâmpago explodiu acima deles. Uma intensa chuva caiu. Túrin contemplou o rosto de sua vítima e viu que era Beleg. Ficou petrificado e silencioso. Encarando seu amigo e tomando consciência do que acabara de fazer, os relâmpagos não paravam e iluminavam seu amigo morto. A angústia era tamanha que Túrin, sem se importar com qualquer tipo de perigo, gritou. Gritou o mais alto que pôde, se ajoelhou e abraçou seu amigo. Com medo dos trovões e dos gritos, os orcs fugiram. Gwyndor convenceu Túrin a enterrar seu amigo. Pegou Anglakel e conduziu Túrin a Nargothrond. No caminho, Túrin, em profunda tristeza, bebeu água de uma lagoa protegida pelo Valar. Lá, ele chorou amargamente, curando
recuperando-se de sua loucura. Em Nargothrond, Anglakel foi reforjado e Túrin a chamou de Gurfang, Ferro da Morte. Ele não revelou sua identidade para se distanciar da maldição que enredava seu nome. Finduilas, filha do rei Orodreth, se apaixonou por ele, pois Túrin era muito bela e mais parecia um elfo que um homem. Contudo, esse amor não era correspondido por ele, e Gwyndor era apaixonado por ela. Isso o levou a revelar a verdadeira identidade de Túrin, mas isso só fez seu nome ficar ainda mais relevante. Contudo, Túrin ficou bravo com Gwyndor por ter revelado seu nome. Túrin gostava de guerrear em campo aberto, no mano a mano. Já os elfos de Nargothrond eram cautelosos, estratégicos e lutavam à distância. Devido sua força e destreza em combate, ganhou o apelido de Mormegil, o Espada Negra, e manteve a região em paz por um bom tempo. Convencidos por Túrin, construíram uma ponte nos portões de Nargothrond para que agilizasse a saída do exército, mas isso acabou afetando a defesa da cidade. Novamente, foram convencidos por Túrin de que era hora de ir para a guerra, pois o dragão Glaurung e seu exército de orcs atacavam o norte. O exército de Nargothrond marchou, liderados por seu rei Orodreth, mas foram totalmente derrotados e o rei foi morto. Gwyndor, antes de morrer, pediu a Túrin que corresse para Nargothrond e salvasse Finduilas. Infelizmente, Glaurung e os orcs chegaram antes, e a ponte construída facilitou a entrada, ou seja, a culpa pelo sucesso da invasão inimiga foi de Túrin. Ao chegar, Túrin deu de cara com Glaurung e sem pensar duas vezes o atacou, mas o dragão deteve seu golpe e fitou o homem. Sem medo, Túrin retribuiu o olhar. Glaurung enfeitiçou Túrin, o deixou paralisado e fez acreditar que sua mãe e irmã estavam em perigo em Dor-lómin. Mais tarde, essa visão nos prova que foi a pior coisa que aconteceu na sua vida, e também na vida de sua irmã. É assombroso o mal que ela causou, e isso veremos daqui a pouco. Enquanto ainda estava paralisado, os orcs passavam ao seu lado levando os cativos, e juntos deles estava Finduilas. Ela viu Túrin e gritou por ele. Glaurung o soltou de seu feitiço. O homem acreditou nas mentiras do dragão. Portanto, ele tinha duas alternativas: ir até Dor-lómin salvar sua família, ou ir ao resgate de Finduilas, pois ainda dava tempo. Infelizmente, sua decisão foi errada. Túrin correu para Dor-lómin, deixando a elfa ao seu terrível destino. Glaurung destruiu Nargothrond e se deitou sobre seu tesouro. Em Dor-lómin, Túrin descobriu que sua mãe e irmã estavam seguras em Doriath, tendo partido há um bom tempo pensando que Túrin ainda estivesse no reino élfico. Ele não quis ir para lá com medo de que sua ira e ações impensadas atingissem as duas, mas veremos que essa decisão teve consequências desastrosas. Então, foi tentar encontrar Finduilas. Na floresta de Brethil, ele descobriu que ela havia sido morta pelos orcs e encontrou seu túmulo. Ali, ele caiu em uma escuridão de pura tristeza, beirando a morte. Os homens que indicaram onde estava o túmulo da elfa reconheceram-no como Mormegil e o levaram para Brethil, onde Túrin passou a viver. O inverno passou, e na primavera ele se recuperou da tristeza. Abandonou sua espada Gurfang e tomou para si o nome de Turambar, que significa mestre do destino. Mesmo assim, não abandonou completamente a guerra, passando a defender a região com arco e lança. Graças à sua força e poder, Brethil ficou segura. Mas a história está longe de melhorar. Na verdade, está prestes a piorar ao ponto de dar ânsia. As notícias sobre Nargothrond chegaram a Morin em Doriath. Uns diziam que Túrin estava morto, outros que ele vivia em Nargothrond sob o feitiço de Glaurung, petrificado como um troféu do dragão. Morin partiu imediatamente para Nargothrond. O rei Fingal enviou alguns elfos para ajudá-la, e Nienor foi junto disfarçada, mas sua mãe logo descobriu. Glaurung estava ciente de tudo o que faziam, então ele se escondeu e fez com que os elfos Morin e Nienor se perdessem. Nienor então olhou diretamente os olhos do dragão, e nesse instante, Glaurung soube quem ela era e lançou um feitiço de total esquecimento, de modo que ela não conseguia se lembrar de seu próprio nome. Por muitos dias ela não pôde ver, ouvir e nem se mexer. Após algum tempo, recuperando-se parcialmente, Nienor fugiu desesperadamente ao ouvir orcs, rasgando toda sua roupa na fuga. Ela alcançou as árvores de Brethil e, em meio a uma tempestade de trovões, jogou-se sobre Haldin-Elef, o túmulo de Finduilas. Nesse momento chegou Túrin Turambar, cobriu-a com um manto e a levou a um abrigo seguro. Ele a chamou de Ninil, donzela das lágrimas, e a levou para viver em Doriath. Anos depois, algo inesperado e nojento aconteceu. Reflita nisso que vou falar e sinta o absurdo. Os dois irmãos se apaixonaram. Lembrando que Túrin nunca conheceu sua irmã e Nienor sem memórias, não sabia que ele era seu irmão. Por amor a Ninil, também devido ao seu histórico herdeiro, Túrin abandonou a guerra, prometendo lutar apenas para defendê-la. Túrin e Ninil se casaram. Fizeram uma festa e ganharam uma casa. Foram imensamente felizes por um tempo, mas a situação estava prestes a piorar. Apesar de Túrin não lutar mais, sua fama em defender a região de Brethil já tinha se alastrado, e isso atraiu a atenção de Glaurung. Ele sai de Nargothrond com destino a infernizar a vida dos filhos de Húrin. Com sua casa e esposa em perigo iminente, Túrin retomou sua poderosa e amaldiçoada espada, Gurfang. Decidiu enfrentar seu destino com coragem, disposto a matar o dragão, mesmo que custasse sua vida. Nesse ponto, tem uma terrível informação sobre os dois que
pode te abalar, mas vou revelar mais à frente. A terrível criatura, por onde passava, incendiava as florestas. Para chegar em Brethil, havia necessidade de atravessar o rio Teiglin. Glaurung chegou no Cabed em Aras, um profundo, mas estreito desfiladeiro onde corria o rio Teiglin, que possibilitava a passagem do dragão. Inspirado no ataque do anão Azaghal anos antes, pois ele havia enfiado uma faca na barriga da criatura, Túrin decidiu atravessar o desfiladeiro por baixo até chegar em Glaurung. E quando ele fosse atravessar o rio, sua barriga estaria exposta e assim poderia enfiar a espada em seu ponto fraco. Quando o dragão foi atravessar, Túrin, sem perder a oportunidade, com toda a sua força e ódio, enfiou a lâmina até o punho na barriga de Glaurung. Quando Gurfang foi forjada, foi dito que nada, fosse grande ou pequeno, viveria depois de ser mordido por ela. Ao sentir o golpe, o dragão gritou. A espada escapou da mão de Turambar e ficou na barriga da criatura. Glaurung caiu e permaneceu imóvel. Túrin tentou retirar, mas ao puxá-la, sangue envenenado jorrou e caiu em sua mão. O dragão abriu os olhos e sua malícia golpeou Turambar como se fosse atingido por uma flecha. Pela dor do ferimento do veneno e pelo golpe do olhar, Túrin desmaiou e caiu como morto ao lado do dragão. Ninel, temendo por Túrin, foi atrás dele. Ao vê-lo caído, chorou. Limpou a ferida em sua mão e atou com suas vestes. Desesperada, gritou para que ele acordasse. Mas foi Glaurung que abriu os olhos e revelou que Túrin era seu irmão. Com a morte do dragão, o véu de malícia foi retirado de Nienor, restaurando suas memórias. Assombrada, ela gritou de horror. Enojada e desesperada, sem vontade de viver, caminhou até a beira do Cabed em Aras e se jogou na correnteza feroz. O pior de tudo é que ela estava grávida de 2 meses, e além de tirar sua própria vida, tirou a do filho que carregava, um menino. Nienor não quis continuar a linhagem de sua família. Assombrada pelo terror de ter se casado com seu próprio irmão e carregando seu filho, Nienor morreu com a queda e seu corpo nunca foi encontrado. Quando Túrin acordou e descobriu o que havia acontecido, ficou enraivecido e matou Brandir, o homem que lhe contou tudo. Só então soube que Ninel era na verdade sua irmã Nienor, e foi tomado de profunda tristeza. Naquele dia em Nargothrond, o dragão o enganou com uma visão distorcida, apresentando sua irmã como pequena, morena e de cabelos escuros, quando na verdade ela era alta, de olhos azuis e cabelos dourados. Desesperado, Túrin correu até o lugar onde matou Glaurung, sacou sua espada, firmou o punho no chão e lançou-se sobre a ponta da lâmina. Ela tirou sua vida e se partiu em pedaços. Assim morreu Túrin Turambar, filho de Húrin. O elfo Mablung encontrou o corpo de Túrin e fez um túmulo para ele e para sua irmã, apesar dela não estar ali. Escreveu os nomes dos dois em uma grande pedra. Mesmo morto, o destino de Túrin não está completo, pois ele ainda tem um papel importante a cumprir no final dos tempos, como explicarei mais adiante. Moren vagou por muito tempo após se perder enquanto procurava seu filho. Completamente sem forças e desanimada, finalmente encontrou o túmulo de seus filhos. Sinceramente, que destino terrível. Após a morte dos dois irmãos, Morgoth libertou Húrin para que seu propósito maligno se cumprisse por completo. Enquanto esteve preso, Húrin viu a vida de seus filhos passar diante de seus olhos, mas tudo o que viu foi pela perspectiva distorcida do Lorde Sombrio. Quando chegou ao lugar onde seu filho morreu e foi enterrado, Húrin se deparou com uma mulher maltrapilha. Ela baixou o capuz que a cobria e ergueu seu rosto magro, visivelmente fatigada e faminta. Ao olhar para Húrin, seu rosto ainda brilhava. Ele a reconheceu imediatamente. Eleduin! Eleduin! Exclamou Húrin de súbito. Era sua esposa Moren. Ela se levantou e avançou cambaleando. Húrin a tomou em seus braços. Tu vieste, afinal. Esperei tempo demais, disse ela. Foi um caminho obscuro. Vim como pude, respondeu ele. Mas chegaste tarde. Tarde demais. Eles estão perdidos. Eu sei, mas tu não estás, falou Húrin. Quase. Estou totalmente consumida. Hei de partir com o sol. Eles estão perdidos. Moren agarrou forte em seu marido. Pouco tempo me resta. Ela continuou. Se souberes, conta-me como ela o encontrou. Ainda bem que Húrin não respondeu, pois imagina o que aconteceria com o coração dela se soubesse como foi terrível a vida e o fim dos filhos que tanto amava. Eles se sentaram juntos à pedra e não falaram mais. O sol se pôs e Moren suspirou. Apertou a mão de Húrin e silenciou. Ele soube que ela havia morrido. Olhando para ela, viu que as rugas de tristeza e privação cruel haviam sido suavizadas. E assim ele falou. Ela não foi derrotada. Húrin fez um túmulo e escreveu. Aqui jaz também moram em Eleduin. Conta-se que um vidente profetizou que a Pedra dos Desafortunados, o túmulo de Moren, jamais seria profanada por Morgoth nem derrubada, mesmo que o mar afogasse a terra. De fato, após Beleriand ser afundada, o monte onde estavam os túmulos não foi afetado. Ali ficou uma ilha, que foi chamada de Tol Morwen. Saindo dali, Húrin encontrou o anão Min e o matou. Em seguida, foi até Menegroth e entregou um tesouro a Fingon em zombaria, contribuindo para a maldição de Doriath. Ao sair da cidade élfica, todos recuavam diante de sua face, e ninguém tentou impedi-lo. Desprovido
Desprovido de propósito e desejo, Húrin não quis mais viver e se lançou no Mar do Oeste. Assim terminou a vida do mais poderoso dos guerreiros da raça dos homens. Tudo o que Morgoth planejou se concretizou. Quando Húrin foi liberado, ele desejou ir para Gondolin. Gritou o nome de Turgon na direção da cidade, mas orcs o seguiam e a informação da direção da cidade chegou ao inimigo. Assim, os reinos de Doriath e Gondolin chegaram ao fim mais rápido por causa de Húrin. Para esclarecer, a maldição de Morgoth não foi um poder superior ou uma magia, mas um planejamento bem feito. Isso piora com o fato de que Húrin poderia ter evitado todo esse sofrimento. Bastava rejeitar os comandos de Morgoth, mas, por orgulho, ele aceitou, acreditando que poderia derrotar Morgoth no debate ou distinguir sua malícia. Húrin foi completamente derrotado em todos os aspectos, e seu orgulho causou sua própria ruína e a de sua família. A morte de Túrin não é seu verdadeiro fim. Existe uma profecia sobre o fim dos tempos. A Dagor Dagorath disse que Morgoth escapará de sua prisão e Túrin voltará à vida. Ele dará o golpe final no Lorde Sombrio com sua espada Gorfang, a espada que canta ao ser desembainhada para matar. Tem um vídeo no canal sobre esse apocalipse da Terra-média. O link tá na descrição. Um recado rápido e importante. Para que esse canal melhore ainda mais, peço que se inscrevam, compartilhem o vídeo e se gostam do meu trabalho no YouTube, tornem-se membros. Vou deixar o link na descrição. É essencial para continuar a divulgar o trabalho de Tolkien no Brasil. De todo o universo criado por Tolkien, essa é minha história preferida. Espero que tenha gostado. Nos vemos na próxima semana. Muito obrigado por sua audiência.